Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso da Língua para a gente dar uma olhadinha na poesia. De tempos em tempos, voltando para os clássicos. E há muitos níveis de clássicos. Clássico não é só um poeta antigo. O poeta do qual eu quero ler um poema hoje é razoavelmente recente, o Manuel Bandeira, apesar de ele já estar morto há mais de 50 anos. Ainda assim, ele é um poeta muito acessível, muito simples, o que é um dos elementos importantes do clássico. O clássico é aquele poema, aquele texto, e aqui notem, eu estou falando da obra clássica, não necessariamente do autor clássico. Mesmo que eu possa considerar o Manuel Bandeira um poeta clássico, nesse sentido do que ele significa para a gente, eu estou querendo aqui, na verdade, olhar para alguns poemas clássicos. E, nesse sentido, um poema clássico é aquele que sintetiza de maneira exemplar algumas coisas que transcendem o seu próprio tempo, a sua própria condição. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Sim, sintetizar e transcender. Essas duas ideias estão presentes num dos poemas que eu acho mais lindos da língua portuguesa. Aqui eu conto uma anedota de uma vez que eu estive numa situação em que, em viagem, eu estava numa reunião com gente de várias nacionalidades. Havia americanos, havia chineses, alemães, brasileiros como eu, e alguém levantou a ideia de recitar poemas na sua própria língua. As pessoas recitaram e a gente tinha o acesso àquilo que era a essência da musicalidade em cada uma das línguas, experiências muito diferentes. Eu recitei este poema e todos tiveram uma reação imediata. Nossa, que coisa delicada, mas ao mesmo tempo triste. Eles não entenderam uma palavra, mas entenderam que tinha algo de triste. Claro que depende um pouco da minha recitação, mas a maneira como o Manuel Bandeira construiu esse texto maravilhoso que se chama Profundamente é uma maneira que, sim, cria sonoramente um ambiente de melancolia. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengalas, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos. Apenas balões passavam errantes, silenciosamente. Apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio, como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Esse poema me comove a cada leitura. Ele é uma obra-prima de arquitetura sonora e poética. Sonora porque, sim, é um poema em versos livres, mas que se vale da
construção na página para dar algumas ideias, para dar um ritmo de leitura que eu tentei reproduzir aqui na enunciação em voz alta. A oposição que ele faz num momento, ao caracterizar a festa de São João, o Manuel Bandeira coloca num único verso as palavras vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. Quando ele descreve o meio da noite, o silêncio da noite, ele pergunta: onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Ao fazer esse desmembramento dos termos cognatos de alegria lá na segunda parte e transformar cada um deles num verso, o poeta está criando um ritmo para a gente, um ritmo que torna as coisas mais lentas. Do mesmo jeito que nas duas estrofes que encerram a primeira e a segunda parte do poema, ao colocar estavam todos deitados, dormindo profundamente, a separação do dormindo profundamente em versos independentes faz com que a leitura dê uma ralentada, dê uma diminuída. Esses efeitos são importantes justamente para mostrar a inteligência na criação de dois ambientes diferentes. Quando ontem eu adormeci, nesse passado imediato, a alegria estava ali, presente. E a alegria aparece através dessa enumeração de efeitos sonoros. O momento da noite, do despertar, quando a festa já acabou, cria uma solidão e uma melancolia que, como eu disse, nesse efeito da separação, da análise, da quebra em pedaços de um único verso em 3, vai alongando o tempo que se está sozinho, em que esse eu poético está sozinho, para culminar no onde estavam todos eles. Estavam todos dormindo. A segunda parte a gente nota através do elemento gráfico, porque é um salto, uma linha pulada na disposição do poema dentro da página. Mas seria dispensável isso numa recitação, porque o paralelismo dos dois enunciados que abrem o começo do poema e essa segunda parte, quando ontem adormeci, quando eu tinha 6 anos não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Então, quando ontem adormeci e depois quando eu tinha 6 anos. Os dois momentos começando com quando. E o segundo momento, na verdade, relembrando e ressignificando o primeiro momento. Por quê? Ao falar de quando eu tinha 6 anos, o Manuel Bandeira está na economia interna do poema, sugerindo que aquele primeiro enunciado, aquele começo de poema, foi o momento de eu ter 6 anos. E hoje eu não ouço mais as vozes daquele tempo, também desmembradas numa série de versos que estancam a leitura. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa. Pontuar os nomes através de versos faz com que o efeito de leitura seja o de ralentar, para daí retomar praticamente a mesma estrofe que encerra o momento anterior, mas com uma pequena diferença, que é o verbo.
estavam todos dormindo e estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. Agora, o profundamente adquire um sentido completamente diferente, porque não é só o silêncio da festa que acabou. Agora é o silêncio da solidão existencial de todas essas pessoas que desapareceram, todas essas pessoas que estão dormindo, agora individualizadas, são pessoas com as quais, mesmo que muito rapidamente, a gente já se conectou emocionalmente. E, desse ponto de vista, a gente sente a falta delas também. Quem conhece um pouco mais da obra do Manuel Bandeira, reconhece os 6 anos, reconhece a infância, reconhece as imagens do avô, da avó, Totônio Rodrigues, que são elementos dessa mitologia particular que ele foi criando ao longo dos anos, criando um personagem de si mesmo, através do qual ele fala da perda do passado. Da perda do passado, que agora, quando a gente equivale as duas partes, está no lugar da festa de São João, cujo fim a criança de 6 anos não pôde ver. A alegria da festa e a solidão da noite se equivalem agora, são construídas em paralelo com a solidão de hoje, e aí a gente preenche o vazio do enunciado, aquilo que não foi mencionado, mas que a gente consegue trazer da primeira parte para a segunda, que é a alegria da infância. A alegria da vida, minha vida perdeu sentido. E é nesse sentido que esse poema maravilhoso faz uma enorme reflexão. E mais do que refletir, faz uma construção, faz uma materialização do sentimento de perda, do sentimento de abandono, do sentimento de isolamento diante de um mundo indiferente que não dá espaço para as nossas pequenas alegrias e ilusões. Melancólico, claro, mas fantasticamente bem construído para a gente poder também experienciar um pouquinho da nossa sensação de precariedade num mundo que está mudando o tempo todo. Trazer um poema desse, justamente num momento de aceleração do dia a dia, de aceleração das comunicações, das experiências, de redução do espaço de atenção, é fundamental justamente para a gente se reconectar com um ritmo de vida, com um ritmo de leitura, com um ritmo de experiência. Um pouco daquilo que eu acho que consegui passar para algumas pessoas que eu nunca mais revi, que eu cruzei por acaso numa noite de Natal, perdida no estrangeiro, com um monte de pessoas que não falavam a minha língua, mas que ainda assim conseguiam entender o sentimento da melancolia, do perder, por causa desse poema maravilhoso do Manuel Bandeira.